Fala pessoal, muito boa noite, muito bom dia, muito boa madrugada. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo o nosso Diga aí JP, mas eu espero que você seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. Isso mesmo, hoje estamos recebendo aqui, não diferente dos outros dias, uma pessoa muito especial e que eu tenho certeza que vocês conhecem esse rostinho que vai aparecer por aqui. Logicamente, ela está um pouco sumida das telas, mas hoje ela vai aparecer aqui pra gente, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória e, logicamente, também aqueles planos futuros. Eu estou falando de Érica de Sá, que está aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Desculpa, Érica. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Diga aí JP. Então, muito obrigada, Joab. Obrigada a todo mundo que está acompanhando o Diga aí JP. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui participando com vocês, trocando ideias, falando um pouco, né, da nossa história, da minha história, dos planos para o futuro. E eu estou muito grata, muito feliz pelo convite. É isso aí, né? Aqui no nosso Diga JP nós fazemos a sua casa. Nós vamos bater um papo aqui para que as pessoas que estão nos assistindo elas possam entender melhor quem é de fato a Érica de Sá Maciel. E essa é a nossa primeira pergunta para a gente começar a abrir aqui, porque geralmente as pessoas conhecem provavelmente a Érica que Érica de passava Sá. na TV, né? A Érica de Sá, mas a Érica de Sá Maciel, de fato, quem é esta Érica? Então, como você falou, meu nome é Érica de Sá Maciel. Eu nasci em Ilhéus, mas eu vim para Itabuna ainda muito pequena, né? Que meus pais vieram para aqui, vieram morar aqui. E eu fiquei em Itabuna até o quê? Até os meus 16, 17 anos. Depois eu fui morar em Salvador, a família toda, né? A família A toda foi para família Salvador. toda foi para Salvador, Por na falar época em meu família pai foi toda, transferido e ah, nós fomos e lá eu terminei segundo grau. Lá naquela olha época aí, não tinha nem eu fiz vestibular. Lá eu, sim. né, eu fiz a faculdade de jornalismo, lá eu iniciei a carreira, lá eu dei meus primeiros passos Salvador e foi seu tudo começou. berço. E Salvador, principalmente na área A profissional, foi o profissional. meu berço, sim, Salvador. Que legal. Mas por falar em família, toda a família, você me contou em off aqui que tem mais duas irmãs, né? Você e Isso. mais duas irmãs, é Isso, isso? isso. Nós somos três mulheres lá em casa, três irmãs, né? Eu sou a do Sim, meio, tem a mais velha que mora em Salvador também, sim, e tem a mais nova, né? Que mora na sim. cidade de Itagi, que fica perto ali de Piauí, tá morando lá recentemente. Inclusive, daqui uns dias vai fazer aniversário. Dia 18 é aniversário Olha dela, a aí. mais nova, Larissa. Larissa, Larissa foi minha Larissa. colega, né? Pronto, pois é. De Pois administração. é, Um ela vai abraço, fazer. inclusive, para Larissa, Pois né? é, um abraço aí pra Lari. Enfim, então uma família com três mulheres. Só deu mulher lá Só na casa deu dessa. mulher, não teve jeito, só deu mulher. Conta um pouco pra gente, Érica, como foi aí a sua infância, a sua vivência com sua família. Minha infância foi muito boa, eu não posso reclamar, mesmo porque na minha época não tinha muito essa questão, né, de rede social, esse contato direto com o celular. Hoje em dia é muito comum vocês verem as crianças, não, crianças que nem fala direito, nem anda, já tá ali mexendo. Eu não sou dessa época, sou da época mesmo de brincar na rua, de pega-pega, e de baleado, e de chegar tarde em casa, e, enfim, com o pé sujo. Foi uma infância muito saudável Que aqui em legal. Itabuna, né? O bom era que todas as crianças tivessem uma infância assim, uma infância de zero tecnologia, mas de muito contato físico, de muitas brincadeiras, de muitas vivências. E que bom, né? Que hoje os meus amigos de infância também, tá todo mundo aí encaminhado. E todo mundo, com certeza, não é só eu não que tenho saudade, viu? Tem uma turma aí que tem muita saudade da nossa infância aqui em Itabuna, das brincadeiras, daquelas brincadeiras saudáveis, realmente que não tinha tanta interferência assim desse mundo digital. Que é lá, claro que a gente sabe que tem um lado bom, né? Tem um lado benéfico do mundo digital, ajuda, auxilia muito também. Não é de repente até as pessoas que estão distantes, é claro que rede social, celular, ele ajuda muito até a matar assim a saudade, mas naquela época era muito gostoso assim, você brincar e ter aquele calor humano e ter aquela brincadeira inocente mesmo, sem interferência das mídias, né? De tanto equipamento digital. É verdade. Hoje muito se fala, inclusive, na questão da saúde mental, né? Eu ouvi, eu estive acompanhando até de um parceiro nosso, o Romário do Play na Notícia. Ele estava fazendo uma entrevista essa semana e ele estava conversando com a psicóloga. A psicóloga falava exatamente o seguinte: afaste os seus filhos das telas, né? E quando você fala sobre essa questão, de fato, é algo que infelizmente tem prejudicado muitas crianças e principalmente
desenvolvendo questão de doenças, né, psicológicas, é algo interessante. E quando você faz esse resgate aí da sua infância, eu acho que as crianças de hoje seriam bem mais saudáveis se vivessem dessa forma. Logicamente que a gente não pode ficar aqui também nesse saudosismo todo, né? Claro que não, a gente tem que evoluir, tem que evoluir. Acompanhar, como eu falei, assim, né, era uma época saudável, uma época que tinha realmente as brincadeiras que a gente não envolvia, não tinha essa questão, né, de rede social, nem de equipamentos, mas é claro que a gente sabe que é importante, sim, o celular. Eu já fiz várias reportagens sobre isso, viu, Joab? Já ouvi psicólogos, inclusive, falando, Érica, para o idoso é bom o celular, porque ativa a memória, o sistema cognitivo, é muito bom estar com o celular, ele conversar, ele saber manusear aquela ferramenta. É claro que tem um lado bom, sem esquecer, claro, né, deixar de lado a interação social, o abraço, o aperto de mão, aquela coisa mais de calor humano. E isso não pode morrer, mas é claro que sim, as redes sociais, o celular, ele tem de fato, assim, né, as redes sociais, um papel muito importante nessa questão do desenvolvimento cognitivo e, enfim, na interação social, enfim, né, mas tem que ser um conjunto, né, tem uma hora que tem que dar uma pausa no celular e tem que ter aquela comunicação interpessoal, como a gente chama, né? De conversar. E tem a hora também que tem que mexer ali. Afinal de contas, né? Nosso dia a dia, ele acaba caminhando junto com essa evolução tecnológica que tem sido cada dia que passa mais presente, né, Joab? Na nossa vida, no nosso trabalho também, como comunicadores. É verdade. Os mais antigos têm um ditado que fala assim, tudo demais é sobra, né? Então, acho que vai muito por essa linha também, né? Por exemplo, o uso excessivo é sobra, não serve. Né? Pelo contrário, traz prejuízo. Lógico, tem um lado positivo e um lado negativo. Mas vamos voltar, né, para o nosso tema central, que é a história de Érica de Sá. Isso é típico de jornalista, né? Porque começamos a falar de um assunto aqui, já foi desenrolando, enfim, mais normal, né? Nós estamos em casa. Mais uma vez, eu gostaria de dizer isso e dizer para você que está nos assistindo que você também pode participar aqui do nosso chat, viu, gente? Participem aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade sobre a Érica de Sá, podem mandar aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem legal também poder interagir com vocês, tá certo? Mas seguindo aqui, você disse, minha infância é legal aqui em Itabuna. Você geralmente nasceu aqui em Itabuna, mas como era essa? Você não nasceu em Itabuna? Isso, eu não nasci em Itabuna, eu nasci em Ilhéus. Você é Ilhéus. Você é Papa Caranguejo. Eu sou do Caranguejo. Ela é Papa Caranguejo. Minha mãe nasceu e se criou em Ilhéus. Aí conheceu meu pai, se casaram e vieram para Itabuna. Eu vim para Itabuna, eu tinha uns 4 anos. Mas então você teve uma vivência lá também. Isso, mesmo na adolescência, eu com frequência, porque tinha meus avós, tem meus primos, parte da família, a maior parte da família, né? Diga-se de passagem, continua em Ilhéus, então os finais de semana, as festas de fim de ano, tem a praia também, toda a diversão. Era prainha, tudo, né? Isso, era tudo, sempre foi assim, tudo em Ilhéus. Então eu nasci lá, vim para Itabuna, mas como é muito perto também, né? Uma cidade da outra, tava sempre lá visitando aí a família, e daqui a pouco o verão tá chegando, a gente vai começar também e de novo aproveitar, aproveitar lá as belas praias de Ilhéus. Vindo de Ilhéus, morou sempre aqui no centro da cidade? Não, eu sempre morei na Vila Zara, aqui em Itabuna, com a minha família, sempre morei na Vila Zara, sempre aqui em Itabuna, com minha família, até que nós fomos embora para Salvador. Aí pronto, lá em Salvador terminei o 2º grau, porque eu ainda estava, né, fazendo. Você estava na adolescência, então. Sim, fazendo o ensino médio, aí terminei o ensino médio, depois fiz cursinho, depois fiz vestibular, aí pronto, aí veio faculdade, veio estágio, veio todo um caminho que eu trilhei lá em Salvador. Então você pegou a época que Salvador era boa de se viver, né? Logicamente não tinha essa violência toda, boa nesse sentido. Você gostava de morar lá? Sim, eu gostava de morar lá, foi muito bom para mim, né, assim, até para a parte profissional, como eu falei, foi lá que eu dei os meus primeiros passos, então eu não tenho do que reclamar, foi muito bom. Salvador, fora que a nossa capital é muito bonita, né, uma cidade linda, belezas naturais e tudo, é o centro, tem o melhor carnaval, né, assim, né, do mundo, como as pessoas, né, falam, e tudo, até para quem gosta, é uma boa pedida, né? Isso, para quem gosta aí, para quem gosta de carnaval, realmente, né, e não só carnaval, mas tem boas festas também, e é uma cidade que atrai pessoas do mundo todo, todos os anos. Então, assim, eu gosto muito de Salvador. Já tem um tempinho que eu retornei para Itabuna. Eu retornei para Itabuna em 2012. Então, Salvador eu vou mais a passeio. Só que é uma cidade que, para mim, tem uma importância fundamental, né? Porque foi lá que eu terminei os meus estudos, foi lá que eu fiz minha faculdade, foi lá que eu comecei minha carreira, e foi lá que eu fiz aquela rede, aquele network, digamos assim, né? Foi lá que eu comecei a fazer os meus primeiros contatos
para trabalhar e iniciar na carreira no jornalismo. Maravilha. Isso você tocou num assunto importante demais, né? E eu sempre digo para os colegas, eu falava para meus colegas lá lá na UESC, sempre o seguinte: olha, gente, nós estamos aqui, nós estamos fazendo o nosso curso, mas para além disso, é muito importante nós fazermos essa palavrinha que você falou. E para quem não sabe, network é esse contato, né, com pessoas. Porque quando você sai da faculdade, você vai estar com um canudo na mão, mas no outro dia, formou ali, maravilha, no outro dia você é o quê? Desempregado. Quem não tem network acaba ficando desempregado, de fato. Porque verdade. é o network, logicamente, que vai... Não sei se você concorda, né? Para poder discordar. Mas é o network que vai, muitas vezes, abrir portas. É verdade. Né? E cada dia que passa se torna mais forte, né? É importante ter, né? As pessoas, os amigos, pessoas até com mais experiência e que veem em você um potencial e tudo. Poxa, aqui tem um feeling, tem um potencial. Pode ser, né, uma pessoa aproveitada para essa forma, para essa editoria ou até para um outro meio. É importante sempre ter amigos aí, parceiros que incentivem, né, as pessoas, quem acabou de se formar e quem precisa dar um pontapé inicial, dar os primeiros passos na carreira. Isso é muito importante. Demais, Érica. E aí, falando sobre a sua questão profissional, você disse que lá em Salvador foi quando você finalizou o seu ensino médio, né? Isso. E foi exatamente ingressar na universidade, na faculdade. Você me falou que fez a antiga Jorge Amado, né? Isso, exatamente. Hoje é a Unijorge. Nós não recebemos nada da Unijorge, não vou falar aqui o nome, né? Para que as pessoas saibam, a Unijorge, não tem problema, de fato, é uma excelente faculdade lá em Salvador, a faculdade de jornalismo. Mas como foi que você escolheu o jornalismo? Você sempre gostou de comunicação? Como foi que o jornalismo, de fato, entrou na sua vida? Pois é, eu fico sempre dizendo que parece que o jornalismo me escolheu, e não eu jornalismo, porque eu, desde pequena, eu sempre quis ser jornalista, né? Você já sabia que queria... eu ficava na frente do espelho, assim, como se estivesse com o microfone falando, como se tivesse uma câmera ali na minha frente. Eu sempre gostei muito de jornalismo. Então, quando chegou na fase, né, de fazer o vestibular e de escolher o que queria para a vida, eu não tive muita dúvida não, viu, Joab? Não foi uma coisa difícil para mim, não. Ficar assim, será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Não. Coloquei aquilo ali e foi. Eu sempre gostei, sempre tive vontade. Que sempre legal. Quis seguir, né, Mas quando foi que deu essa virada, assim? Você falou... Você sempre gostou, você sempre se enxergava, mas sempre tem aquele momento, né? Você é adolescente, saindo para a juventude, da escolha de fato. Não, aqui mesmo eu vou, é essa daqui que eu vou seguir. Porque eu tenho certeza que outras profissões também apareceram aí como opção para você, né? Na verdade, eu pensava em algumas coisas, em direito. Meu pai era formado em direito também, né? Meu pai era formado em direito. Eu gostei também, né? Fazer, porque é uma área muito promissora também. E pronto, mas sempre com o pezinho no jornalismo. Eu falei, eu quero jornalismo, eu quero ser repórter, eu quero ser uma apresentadora, eu quero ser jornalista. Aí acabou que quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, foi a primeira opção, sim, o jornalismo. E que bom que deu certo, e ali eu comecei, né, a trilhar meu caminho, passei na faculdade, comecei a estudar, e pronto, e depois eu vi que eu tinha feito uma boa escolha. Eu sei que muita gente, não sei se você tem essa impressão, muita gente hoje em dia diz que é jornalista, né? Até porque existe uma jurisprudência do próprio legal do STF que acabou meio que descredibilizando, não, mas facilitando a vida de quem não foi para as cadeiras da faculdade, né, para atuar como um profissional de jornalismo. Por outro lado, a gente volta, né, Érica? Porque, assim, por outro lado, nós temos pessoas que naturalmente já têm o dom. E aí aperfeiçoa, né, na prática. Mas, por outro lado, também a gente percebe que existe uma poluição muito grande, né? De pessoas que se colocam aí como jornalista. E aí, daí um grande desafio, né? E aí, por que eu estou falando isso aí? Porque eu gostaria de contextualizar aqui, em que sentido? Você escolheu o jornalismo, mas nós sabemos que muitas pessoas também escolhem essa área porque tem aquele sonho, muitas vezes, eu quero estar na TV, né? Muitas entram pro jornalismo, porque eu quero ser famoso, eu quero ser famosa, porque, entendeu? Eu quero... Enfim, existe muito isso.
que acaba impulsionando muitos jovens, né? Não sei se isso aconteceu com você em dado momento, assim. Não, na verdade eu sempre quis fazer mesmo a faculdade, é como você falou, tem a questão da TV, tem a questão do rádio, mas o jornalismo ele tem muitas nuances, né? Ele tem um leque de opções, tem assessorias de imprensa, não é isso? Tem várias áreas que você pode atuar e você tem disciplinas muito importantes, assim, que te ajudam, né? Assim, no trato da notícia, né? Só aquela coisa de TV, de rádio, não. Você tem disciplinas que são fundamentais para você fazer um bom trabalho, para você saber, né, assim, lapidar, digamos, a informação e transformá-la em notícia, né? Então é importante, assim, com certeza, a graduação. Com certeza, exatamente. E aí, fala um pouquinho da sua graduação aí pra gente. Você teve esse momento lá, algo que lhe marcou por lá, enfim. Era maravilhoso, né? Assim, eu entrei para a faculdade, primeiro semestre a gente fica, né, super ansioso, querendo saber tudo, cheio de curiosidades. Eu me lembro que tinham professores que eles falavam assim, daqui para frente vocês vão ler jornal de uma forma diferente. Vocês não vão ler jornal como vocês liam antes, vocês não vão assistir televisão como vocês assistiam antes, porque a gente assistia de uma forma mais crítica, né? Assistir, né, com opinião, com outro olhar e tudo mais. De fato era isso, que aos poucos, é claro, ia acontecendo. Mas foi uma maravilha, porque a gente estuda, né, assim, a questão da cultura, né, a gente estuda o comportamento também humano, tem a questão dos critérios de noticiabilidade, que foi uma das disciplinas, assim, que eu amei, que foi a disciplina de jornalismo mesmo, né, assim, muito interessante, que você conhece a questão dos valores de notícia, dos critérios de noticiabilidade, o que é importante, o que é interessante, a questão da pauta, a pauta como planejamento da edição. Na verdade, é o coração do curso. E que eu fiquei completamente apaixonada. Ali eu já tinha plena certeza do que eu queria. E eu estava, assim, 100% tranquila. Quando você assim, fala plena certeza do que queria, de fato, jornalismo. Mas já tinha esse desenho que era a atuação na TV? Porque jornalismo você pode atuar no rádio, né? Sim. Eu sempre gostei, sempre me afinei muito com TV. Sempre quis TV, mas eu tive uma passagem também por jornal impresso, que eu gosto muito também, deixando claro. Isso eu no acho período muito... Não, isso já estava formada, isso eu tinha pouco tempo de formada. Eu tinha pouco tempo de formada, aí eu fiquei um mês em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, no Jornal à Tarde de lá. E foi uma experiência maravilhosa no impresso, né? Impresso realmente tem uma magia, tem seu lugar. O impresso é muito bom, muito gratificante também, né? E tem a TV, né? A TV foi o que eu sempre quis, que eu sempre tive vontade de fazer, de atuar, o que eu sempre busquei também, né? Mesmo admirando tudo, mesmo gostando de tudo, eu sempre tive um direcionamento maior para a televisão. Aí as coisas foram acontecendo até chegar aí, né, na TV. Maravilha. Então, dentro do próprio curso, você já estava ali mirando, vamos dizer assim, a TV. Quando terminar aqui, eu vou atuar na TV. Era assim pelo menos eu vou buscar atuar na TV. Se aparece outra coisa, a gente vai atuando, porque como eu falei, a profissão, né, o bom da profissão é isso, porque a gente tem um leque de opções, tem muitos nichos, mas é claro, sempre com aquele direcionamento, eu falei, não, eu quero televisão, eu vou trabalhar em televisão, vou ser repórter de televisão. Sim, com certeza. E você saiu aqui, logicamente, de uma região que é muito... se a gente pode dizer assim, muito forte nesse sentido da comunicação. Itabuna é bem diferente de outras regiões da Bahia. Eu já tive a oportunidade de conhecer outras regiões também. E a gente percebe que Itabuna, nesse quesito de comunicação, ela se destaca, né? Só que nós temos o quê? 3 emissoras de televisão, rádios, né? Diversas, agora na era digital, diversos blogs, diversos, enfim... né? Tem uma vasta possibilidade de atuação, né? E aí você saiu, Salvador nem se fala. Salvador, naquele período, não sei como era naquele período, né? Não, já era mas muito pujante tinha, também, tinha essa já pujança. tinha muitas opções também. Sim. Já tinha muitas opções. Agora a gente tem que reconhecer que esse eixo Ilhéus-Itabuna é uma vitrine. Nessa região é uma vitrine também para comunicação, como você falou, são 3 emissoras de TVs, são rádios, são blogs, né? Agora aí, com esse advento aí dos podcasts que estão chegando com tudo. Exatamente. Entendeu? Inclusive, aí o Diga Aí JP. É isso aí. Tá Quem não segue ainda, pois vai seguir, aí. gente. Pois é, então aos poucos os formatos vão se ampliando e é uma região muito rica nessa parte também, com muito potencial, né? Muita gente criativa, bons profissionais também aqui na nossa região. Sem sombra de dúvidas. E aí você lá, já mirando para a TV, qual foi o seu primeiro contato com a TV? Foi ainda na graduação? Você chegou a visitar? Porque geralmente tem essas visitas, né? Conte uma historinha dessa aí pra gente. Então, meu primeiro contato com a TV foi ainda na graduação. Eu estava estudando, eu fiz um estágio na TV Itapuã.
Olha aí, só, que fiz um legal. estágio na TV Itapuã, Que hoje é a Record que Bahia, né? hoje é a Record Bahia. Aí fiz o estágio, primeiro eu fiquei na parte de produção, depois eu fiquei na parte das fitas lá, né, no tráfego de fitas, Sim. Era na assim. época da fita É ainda, na época Érica? da fita e tudo, e eu Olha que trabalhei, foi um coisa. estágio maravilhoso. Foi ali que eu tive o primeiro contato, que eu conheci mais, que eu via como era o trâmite de uma TV. E Sim, ali eu fui me apaixonando, né? que Mais ainda, me legal. empolgando, gostando. Eu falei, olha que legal. É isso aqui. Foi Aham, maravilhosa ali a experiência. Eu ainda estava estudando na época. Aí tive esse sim, contato. Eu também passei pelo jornal, pela Tribuna da Bahia, lá em Salvador, que sim. ficava ali O na Cidade impresso, né, Baixa. O também. impresso, que também foi uma experiência muito boa, porque, né, experiência de jornal impresso é muito boa, é muito válida também para quem quer, né, Sem escrever e tudo dúvidas. mais. Na época eu fiquei na editoria de política, que é uma editoria que também eu sempre me Uhum. afinei. Aí pronto, aí depois veio a formatura, depois veio o primeiro emprego em uma assessoria de imprensa Olha lá em aí. Salvador. Depois da assessoria de imprensa veio o Jornal à Tarde, depois veio um site também lá em Ah. Mas Salvador vamos, e vamos dar por um aí. freio um Vamos pouquinho, dar um porque você freio, vai. pois é, que Vamos foi? esmiuçar um pouquinho, né? Esmiuçar. Tá falando aí a diversos É, locais que você já passou, ou seja, isso. toda a sua experiência que Uhum. você carrega ao longo da sua história, né? Mas voltando aqui para a questão da graduação e do contato da TV. Então você foi estagiária da TV Itapuã, Isso. e eu acho que, como todo jovem, adolescente, sempre tem aquele sonho que às vezes conhece algum jornalista ou algum artista lá da TV. Como foi esse primeiro? Conta aí pra gente, esse primeiro contato com. Você chegou aí pro vídeo? Você saía no vídeo? Não, não Não, chegou não, a. não. Eu não. Mas tem algum episódio assim, por exemplo? Ah, eu estava passando por lá, daqui a pouco eu me deparei com Varela, por Ah, exemplo. Não sei entendi. quem. Tem essas Tem questõezinhas, né? essas questões também. Ele era de um horário diferente do qual eu Sim. estagiava, mas eu via outros repórteres e ficava observando quando eles iam Hum, pra rua, a produção ligando, tá onde vai entrar ao olha vivo. aí, que Naquela época já tinha legal. muito ao vivo pra rede, e é o sonho de todo Sim. mundo, né? E é muito Rede bacana, dá nacional, né? muita rede nacional e dá muita experiência. Então eu acompanhava, ficava observando como era essa correria. Era uma correria. Eu falei, olha só, não é? É muita correria. É Aham. uma loucura, assim, uma loucura. Assim, TV, As mas pessoas não sabem era. os bastidores. Exatamente, mas era uma correria e uma loucura que eu já queria pra mim. E eu ficava observando esse corre-corre de repórter, de chega, de sai, de vai agora urgente, de tem, né, tem que fazer alguma coisa, e sabe que tem fatos, que tem situações que não esperam. De onde você está, você tem que ir. E eu vivenciei É isso, né, no verdade. tempo que eu passei em televisão. E tudo isso eu começava a observar já no estádio. Gente, que correria. Quando eram as matérias frias produzidas, era É mais outra tranquilo, mas história, né? quando tinha o factual, realmente não dava para esperar, não. Viu? Era tudo rápido, tudo correndo. Eu não tive no estágio a oportunidade de fazer vídeo. Ficava Perfeito. só nos bastidores, mas eu ficava observando e via que realmente era uma correria que já é própria do jornalismo mesmo, né? Sim, e logicamente nessa observação, eu tenho certeza que aí você teve algumas referências, né? Também na área do jornalismo. Você chegou a ter pessoas assim que lhe referenciavam, você olhava, olha, eu quero um pouquinho. Por exemplo, na semana passada, no nosso bate-papo aqui, o próprio Moreno, né? Que é o hoje Moreno em Cristo, ele falava: olha, eu sabia que eu não cantava muito bem, mas eu peguei ali um pouquinho de Leonardo, um pouquinho do molejo do Xande, do Harmonia, um Uhum. pouquinho ali do presença de palco da Ivete, misturei e virou Moreno. É E eu tenho isso. certeza que cada um de nós levamos referências, né? Você já tinha, nesse meio período aí, alguém que você observava? Ou você foi criando seu próprio estilo? Não, já tinham pessoas, claro, que eu observava. Eu falei, poxa, eu quero ter uma passagem assim. Poxa, eu quero ter um texto mais assim. Eu quero falar mais firme e tudo. Tinha uma série de repórteres, e é claro que de cada um a gente extraía, né, Vai alguma extraindo ali, coisa né? interessante. Eu falei, poxa, que qualidade interessante que essa Aham, pessoa tem. Poxa, essa aqui já faz, né, um trabalho desse tipo que eu acho que é muito bom, né, chama a atenção do público, de quem sim, assiste e tudo mais. A gente sempre começa a observar os colegas, quem já tem mais experiência, né, Joab? Quem já está há muito tempo sim, no mercado e quem já tem toda uma segurança no vídeo, quem faz boas reportagens, já, né, enfim, já tem toda uma referência e tudo uma experiência de sem mercado. É dúvidas. sempre bom todos os estudantes, quem está no comecinho ainda está observando esse pessoal, essa turma aí que já está há muito tempo e que faz jornalismo assim, tranquilo. É isso mesmo. E o interessante que você citou agora há pouco, eu estava aqui pensando o seguinte:
É aquela correria, né, que você tá dizendo, olha, o pessoal ligava, tá onde? Tem que ir para fazer um ao vivo, assim, você ficava observando aquilo. Hoje em dia é uma facilidade bem maior, né? Porque até com o próprio celular você consegue É, entrar no ao vivo. Eu me lembro de uma época, que eu acredito que você também, logicamente, sim. né, deve se Uhum. lembrar, de que para você entrar ao vivo tinha que ir antes, pelo menos 1 ou 2 horas antes, Isso e um mesmo. carro, uma van totalmente ali. Ali levantava, né? Era como... Lembra disso aí? Hum, Levantava assim uma antena ali, exatamente. satélite, para que a pessoa pudesse, e a pessoa não tinha toda aquela movimentação, né? Depois surgiu o Mochilink. Hoje em dia é pelo telefone mesmo, pelo celular, É dá uma verdade. Eu facilidade, né? alcancei um pouco essa época que era uma correria para fazer o link. Se o link fosse de tarde, tinha que sair no final da manhã. Olha E tinha aí. toda a estrutura, as máquinas eram maiores, mais pesadas, era todo um trabalho. É... Como você falou, hoje em dia com isso aqui, olha só, com o celular você consegue a Aham. informação, ela acaba chegando muito mais rápido. Você pode fazer a checagem de De informações aqui, informações, que né? antigamente era pelo telefone mesmo, você Aham. poderia achar ou não achar a pessoa. Agora, pelo celular, não, é tudo muito mais rápido. Tem a questão do Mochilink, que é muito bom, mais Sim, rápido, mais fácil de você carregar, aquela questão da mobilidade, de você verdade. transportar de um local para o outro e tudo, e mais fácil de você acabar executando ao vivo, né? Assim, Sim, fazendo o sim. trabalho que antigamente, né? Eu me lembro bem que na minha infância, assim, quando eu ia para os lugares, você falou se alguma coisa me marcou. Isso Sim. é um fato que marcou bastante na minha infância, assim, quando eu estava na rua, quem estava em um lugar e eu via alguma TV, alguma transmissão, eu ficava observando, meu Deus, quanta coisa. Era muito Era fio, muita, muita Joab. gente também, né? Era muita gente, era muito fio. Era um pra segurar, era um pra fazer o quadro, e era o repórter, era não sei o que, era um Segurava a carro grande, luz, era não uma sei o quê, câmera né? de todo tamanho. Isso foi uma coisa que me marcou. Hoje em dia, na verdade, né, os equipamentos acabaram sendo reduzidos por Uhum. conta da tecnologia e hoje é tudo muito mais fácil, muito mais rápido. Que bom que a tecnologia chegou, né, para beneficiar a comunicação, o jornalismo dessa forma, que hoje é rápido. Você está num lugar, você pode inclusive fazer ao vivo pelo celular, a depender do local onde você esteja. Se não tiver para você tiver como você fazer vídeo, você faz entrada pelo celular. Então, realmente, os benefícios são inúmeros aqui. Se for parar para enumerar os benefícios aí da tecnologia, a gente não sai Facilitou, né? daqui hoje. Facilitou O muito. pessoal fala que os smartphones desempregam muita gente, né? E tirou de linha muitas outras coisas, né? Tirou a câmera de TV, tirou o despertador, quer dizer, o smartphone hoje é tudo, né? Até mesmo o próprio notebook que muitos usavam, se usa aqui hoje. Logicamente que ainda está em uso aí, mas com a frequência menor, né? Então hoje tem essa facilidade. Mas voltando aqui para aquela época lá em Salvador, o que que você tem saudade de lá? Ah, eu tenho saudade da época de faculdade, de Salvador. Eu tenho muita saudade da minha graduação lá em Salvador. Eu tenho saudade do meu início, dos estágios em Salvador. Eu tenho saudade da própria Salvador, por que não, né? Que Da é uma cidade cidade, muito né? boa, dos passeios, dos lugares bonitos. Foi uma época muito boa em que eu aproveitei muito, né, com os meus pais, com minha irmã. Uhum, Na época eu tenho muita saudade. Foi lá que tudo começou, não é isso? Foi lá que eu comecei, né? Já falei, só repetindo, né? A uhum. desenhar aí, né, o que eu queria para minha vida profissional. Eu já sabia desde pequena, mas quando eu fui para lá eu tive certeza, eu falei, né, aqui mesmo porque lá, como eu te falei, naquela época já ofereciam, né? Já tinham muitas televisões, tinha muitas rádios, já tinha um mercado muito amplo. Então Aham. a gente acaba se encontrando mais fácil, né? Assim, e tendo mais facilidade de definir o que você quer quando você vai para um lugar que tem um leque de opções e que te deixa ali mais tranquilo e que você pode avaliar, poxa, não, eu vou por aqui, isso aqui é bom, isso aqui de fato pode me dar, né, bons frutos e enfim, e ser algo promissor para mim no futuro. Maravilha. Finalizou-se Oh. a graduação. E aí? Finalizou, mas aí, como eu falei daqui a pouco, ou falei agora há pouco, né? Finalizou, canudo na mão. E aí agora? Essa parte, depois que você finaliza, como você falou, finaliza canudo na mão e algumas incertezas, né? Incertezas com relação à questão do mercado, É né? verdade. Porque realmente, assim como eu finalizei, milhares de colegas, né, finalizaram na época, alguns já estavam em algumas empresas, alguns já estavam trabalhando, inclusive, esperando realmente, né, só ali consolidar para ter o registro, trabalhar como jornalista, e eu tive que começar, eu não fui logo, obviamente, né, para a TV, eu passei por outros locais antes, mas eu demorei um pouquinho para entrar aí, né, para ter o primeiro emprego aí na área de Uhum. jornalismo. Também quando começou Quando e você eu não fala um parei pouquinho, mais. tipo
Quanto tempo, assim? Ah, eu fiquei uns meses garimpando, mandando currículo, tentando fazer contatos, né, com as pessoas, tentando não fazendo, né, os Fazendo os contatos com as contatos. pessoas, buscando oportunidades. Eu fiquei uns meses aí lutando, até que uma primeira porta se abriu Que e bom. que bom, pois é, muito bom, viu? Quando a primeira porta se abre e pronto, eu tava ali, né? Foca, como dizem aí, né, os recém-formados em jornalismo, mas com toda a Chamam de disposição, quê? De com foca? foca, geralmente aquele jornalista recém-formado. É. Então, eu sei, Não sabia, não, pois chamar de é, foca. tem Por esse que foca? Tu termo, sabe isso é aí? isso, eu não sei, o pessoal sempre teve esse jargão, é o foca, é aquele jornalista que está ali começando, que está ali embrionário ainda, mas cheia de disposição, cheia de vontade, cheia de sonhos também e disposta a realizar cada um dos meus sonhos. Isso que eu acho que é o mais importante, né? É Com essa disposição, é certeza. buscar, né? É a sua colocação. Né? E aí, sua primeira oportunidade foi. Profissionalmente, Sim. isso. Meu Você primeiro pode, inclusive, falar emprego. até daquilo que você passou sem ser tão profissional, né? Isso, Porque. então, assim, a primeira oportunidade como profissional mesmo foi no órgão do Estado, foi na ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, que fica ali em Sim, a DAB. Ondina. A Aqui, DAB. inclusive, tem um escritório. Tem Então, escritório, a né? assessoria de imprensa ficava em Salvador. Foi, de fato, o meu primeiro emprego como jornalista. Oh, que legal. Experiência ótima. Na Experiência assessoria de ótima, imprensa da na DAB. assessoria de imprensa da DAB, né? Que noticiava as ações da DAB tanto na capital quanto do interior também. São várias diretorias. Sim. Diretoria animal, diretoria vegetal. E, enfim, foi um aprendizado muito grande. Muito bom. Muito bom. Aprendi Legal. muito. Só tenho gratidão ali pelaquela época, porque foi uma época que me deu embasamento de texto, viu, Joab? Muito bom. Sim, Muito bom então você era mesmo. meio que, meio que obrigada a criar textos Sim, a gente ali, fazia né? os releases, né? A gente Releases. cobria os eventos, a gente cobria as ações, né, da Agência de Sim. Defesa Agropecuária. A gente fazia reunião com outros órgãos que também faziam parte, né, da Secretaria de Agricultura naquela época. Então, o contato era diário. Tinha as viagens também para cobrir as ações. Isso era muito bom, porque a gente já começava a ter contato com outros meios e cobria e aprendia ainda mais. E pronto. Então, a primeira experiência foi em assessoria de imprensa, que foi na assessoria de imprensa da DAB. E foi uma experiência muito rica para mim. Maravilha. Com certeza isso tudo lhe ajudou depois, né? Cá na TV. Porque é na criação. Que muita gente. E aí daqui a pouco a Erika vai falar um pouco dos bastidores. Eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores pra gente, viu, Erika? Por exemplo, tem muita gente que não sabe como se cria uma matéria. Ali o jornalista, logicamente, ele tem que saber do que ele vai dizer, porque existe o off, tem que saber como aborda ali a pessoa que vai participar, né? Tem toda essa Com questão, né? certeza. Daqui a pouco ela vai entrar falando um pouco sobre essa questão, mas vamos seguir aqui a nossa timeline. Você sai da DAB Isso. e vem já para o interior? Não, eu continuei em Continua lá? Salvador. Aí eu trabalhei na Assembleia Legislativa Que da legal. Bahia. Foi Foi uma mesmo? passagem rápida pela Assembleia Legislativa. Eu gosto demais da Assembleia. Da Assembleia Eu particularmente gosto muito de Legislativa. política Pois é. e comunicação, imagina as Pois duas é, a coisas, Casa né? do Povo lá, A né? Casa A do Casa Povo. do Povo, é. Tive essa experiência que foi muito boa Na também. Alba, lá na TV Alba? Não foi na TV Alba, não. Foi em uma assessoria de imprensa na sim, época lá, sim. tá bom? De um parlamentar. E assim, eu Olha também aí. tive uma passagem pelo Jornal à Tarde, que foi muito boa, gente, maravilhoso. Sim. Jornal Impresso. Fiquei bem tentada. Eu falei, poxa, o Jornal Impresso é maravilhoso. Eu fiquei encantada, assim, Sim. com o Jornal Impresso. É uma pena que hoje as redações, né, Job, não existem mais Não como existem. antigamente. É a questão da justamente, né, da por conta da modernização, modernização, né? tem aquela Digitalização. questão, né, das pessoas trabalharem em casa, do home Sim. office. Isso acabou fazendo com que as redações se dissolvessem mais, mas é um ambiente maravilhoso. Passei também por redação e foi uma experiência maravilhosa, viu? O Jornal Impresso, Que muito bom. legal. Muito bom também. Que legal. Então, toda essa trajetória até chegar na TV, que a maioria das pessoas conhece, né? Teve muita história por detrás. Teve aí. um caminho, né, que eu tive que trilhar. Assim, em 2012 eu retornei para Itabuna.
Aí pronto, trabalhei na TVI, Maravilha. pronto. Então vamos falar um pouquinho agora da sua chegada a Itabuna. Quer dizer, o Isso. seu retorno a Foi Itabuna, um né? Não é retorno. chegada, até porque ela partiu daqui. Pois é, E parti aí, daqui. depois de ter passado por todas essas experiências por lá, formada já tudo Isso, direitinho, a isso. família toda retornou, só você retornou? Exatamente, Todo mundo retornou de todo novo. mundo retornando, ele foi retornando aos pouquinhos. Foi o êxodo da família de Isso, Sá Maciel. Foi o êxodo da família de Sá Maciel, foi retornando aos pouquinhos, e tudo eu Aham. retornei também, vi que aqui tinha um potencial e já tinha sim muito potencial nessa região, retornei, e a porta que se abriu aqui para mim, a primeira porta foi a TV Itabuna, que eu tenho muita gratidão. A quem nós mandamos um abraço Um nesse momento, né? abração, um Pra abraço para Barbosinha. toda a equipe, um abraço para Barbosa, que me acolheu muito bem na época. Eu fico até emocionada assim em falar, porque foi realmente a TV, foi o meu Sim. primeiro emprego aqui em Itabuna, quando me retornei, foi a TVI. Olha Uma aí. TVI, E falar, viu, gente, fazer aqui eu fiz um convite hoje a Barbosa, inclusive, para quem não sabe, eu também tenho a satisfação de estar lá na TV, na TVI fazendo a apresentação, e Pois convidei é. o Barbosinha. Dentro em breve ele vai estar aqui, viu, contando um pouquinho da história dele, que eu tenho certeza que é uma história vasta, né? É vasta, com certeza. Barbosa, com certeza tem uma história muito vasta aí. Dentro em breve, daqui a pouco, os nossos próximos episódios aí, o Barbosa Filho aqui com a gente. Mas essa passagem lá, a TVI também lhe ajudou muito nesse sentido de vídeo, né? Muito, 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 muito. Me ajudou muito em vídeo, me ajudou muito em texto, me ajudou muito em produção, porque na época eu ficava Sim. na produção e na edição também, né? Porque a gente ficava acompanhando a movimentação nas ilhas também, como fazia, foi ótimo. Foi Isso em maravilhoso. Isso, maravilhoso, perdão. Isso foi em 2012. Isso foi em 2012. Foi uma passagem curta, né? Não foi uma passagem tão extensa, foi uma passagem curta, mas uma passagem de muita valia. Considerável. Pra mim. Muito né? considerável, de muita valia para mim. Maravilha. E saindo da TVI, você foi para Record. Isso, que é exatamente aí onde pronto. que aí é onde vai chegar, eu acho que é o que as pessoas mais querem saber, É né? mesmo? Como foi que a Érica chegou na Record TV Cabral? Na verdade, hoje não é mais Record TV Cabral, acho que é Record agora é Record Itabuna. Bahia e Itabuna. Record Bahia e Itabuna, Mudou isso o aí, nome, né? mudou Mais o Record nome. TV Cabral. Mas enfim, Isso. nós vamos saber agora como foi essa história de amor de Érica com, com a antiga Record TV Cabralha, né? verdade. Como foi que ela entrou lá, como era essa questão dos bastidores, como ela trabalhava, como foi para ela, enfim. Mas antes, meu amigo Mike, nós vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Eu não posso esquecer. Pronto, ele me pediu um tempo aqui e eu tenho certeza que essa parte da Record aí, muita gente tem essa curiosidade, viu, Érica? Muita gente, não tenha dúvidas. É mesmo? Muita gente tem essa curiosidade. Vixe, até quanta porque você por lá, curiosidade. até por lá você não apenas foi repórter, mas você também foi apresentadora. Sim. Você chegou a fazer link ao vivo também, né? Sim, Então acho muito. que é uma história que o pessoal tem muita curiosidade. Com certeza. Né? Tem muita curiosidade em saber. Mas, como eu ia dizendo, nós vamos falar dos nossos parceiros, até que o Mike colocar aqui pra gente, mas eu queria dizer o seguinte: se você quer ser parceiro do nosso podcast, você pode estar entrando em contato aqui com o nosso estúdio, o Estúdio Hub 73, tá bom? Tenha certeza que aqui você terá uma excelente divulgação. Semanalmente aqui o Diga JP traz pessoas, assim como a Érica, conhecida aqui regionalmente, né? E que tem a sua história para contar, e eu tenho certeza que a sua marca terá um link muito interessante com pessoas que vão agregar, né, de fato. E lembrando também que não só o Diga JP, né? Nós temos aqui no nosso Hub 73 outros podcasts que também acontecem aqui, que você também pode estar colocando a sua marca. É aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né, minha amiga? Com Tem certeza, que ser visto. com certeza. Tem que ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Tá ok aí, Mike? Pronto, então dá tempo da gente. Então eu vou começar, porque eu ia fazer essa pausa aqui para poder entrar na Record TV Cabral, mas eu acho que eu vou entrar na Record TV Cabral. Dos nossos parceiros aqui. Como foi essa sua experiência lá na Record, Érica? Foram quantos anos? Foram 12 anos. 12 anos de experiência na Record. 12 anos na Record TV Cabralha. Né, 12 anos trabalhando. Pré-adolescente. Né? Uma pré-adolescente, né? 12 anos, uma pré-adolescente. Na verdade, eu cheguei com a cara e a coragem. Assim, sabe aquela coisa assim, não tenta,
se joga assim, eu não conhecia ninguém, assim, eu Várias. conhecia, assim, conhecia de oi, tudo bom, mas eu não tinha, assim, nenhuma influência forte, direta com ninguém. Eu conheci algumas pessoas, eu entreguei um currículo na época, a pessoa entregou um currículo, né, assim, Uhum. lá, e eu fui chamada para uma entrevista lá. Mas, assim, sabe como é que são as coisas de Deus? Uhum. Na época, a vaga não era nem para Itabuna, na época, a vaga era para Porto Seguro. Uma vaga Sim. de repórter para Porto Seguro, que sempre teve equipe, né? Tem que Sim. ter, porque é uma região, né? Que também é uma vitrine, a região do Extremo Sul. E eu aceitei prontamente, porque Olha de aí. fato, né? Era ali o emprego, era eu me consolidando em uma empresa, né? De renome e tudo mais, uma emissora de televisão importante. E eu Aham. acabei entrando, o primeiro trabalho foi em Porto Seguro. Aí depois eu retornei para Itabuna. Mas como Depois eu você ficou retornei. sabendo dessa vaga? Conta a história. Eu gosto de ouvir histórias. Isso. Na verdade, não tinha. Assim, Ah, ninguém me falou assim, pô, tem uma vaga livre. sim. Não tem. Falou, eu vi as pessoas assim, bota o currículo pra ver. Entendeu? Tá. Você é Bota o currículo formada. e isso. Eu formado, eu tinha tido minha passagem, né? Aham. Pela TV Itabuna. Enfim, eu já tinha, assim, as minhas qualidades, assim, algumas características definidas já, né? De televisão, assim, que eu busquei trabalhar e tudo. E pronto, eu cheguei, coloquei o currículo. E dias depois eu tive lá, eu passei por uma entrevista, eu conversei e Sim. assim, de fato eu fiquei sabendo que a vaga não era para Itabuna, né? A vaga era para Porto Seguro. Olha só, na hora que foi aquele susto assim, né? Porque eu achei que Sim. fosse para aqui para a cidade, mas aí a vaga foi para Porto Seguro e eu não hesitei. Agora é claro que né, assim, não botou o currículo e foi na hora. Demoraram uns dias até vir, né, a resposta Uhum. positiva, que é o que todo mundo Que sonha, coisa e boa, né? é muito bom, Quando a muito pessoa bom. escuta falar, olha, Muito você vai. bom, muito bom. Como foi pra você? Você Ah, foi lembra? Eu acredito que você maravilhoso. lembra até hoje, né? Até hoje. É impossível esquecer. Me lembro até hoje. Não, foi isso. Que foi positivo, não vem. Traz seus documentos. E eu fui e tudo mais. Antes de ir para Porto, eu ainda fiquei uma semana aqui saindo com os repórteres mais Sim, experientes pra poder para ver como é observar. que era a rotina, né? E isso é muito importante também, né? Isso para você ver como é que é a rotina, o Sim, trâmite, aquela questão de na externa você saber tomar decisões, que isso é uma característica do repórter, é importante aí para quem quer ser repórter, saber tomar sim. decisões quando você está externa, porque acontece um turbilhão de Tipo o coisas quando quê? você menos Deixa o espera. público saber basicamente. Tipo o quê, assim? Ah, eu não sei. Essa tomada de decisão. Isso, por exemplo, pode acontecer alguma coisa, o entrevistado pode faltar, pode atrasar, entendeu? Pode dar algum problema, enfim, no Uhum. equipamento, de repente a situação não é daquele jeito que você, né, que você teve acesso, é uma informação diferente, ou surge uma coisa nova e você tem que, né, redirecionar aquilo, ou fazer diferente, a forma de apresentação da notícia. Eu falo tomar decisões, né, Sim. tomar decisões, na verdade, de um modo geral, em vários aspectos. Porque acontecem muitas coisas que fogem ao controle aí do repórter na externa. Então, antes de arrumar as malas e ir para Porto Seguro, eu fiquei uns dias aqui saindo, acompanhando a equipe, o que foi maravilhoso. Depois, arrumei as malas e fui para Porto Seguro, lá no extremo sul. Aí arrumou as malas, fui pra Porto Porto Seguro. e passou quanto tempo lá em Eu Porto fiquei Érica? 8 meses em Porto Seguro. Olha aí. 8 meses. Sim. Fiquei 8 meses em Porto Seguro, mas fiz muitas matérias, tive muitas boas oportunidades de fazer boas reportagens, porque, como eu falei, assim como essa região, esse eixo Ilhéus, Itabuna é uma vitrine, lá também é vitrine, porque lá, né, recebe pessoas do mundo Do mundo todo, e todo, então né? lá realmente tinha muita notícia, tinha muita informação, principalmente na área de polícia, né, se acontecesse alguma coisa. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi na minha primeira semana lá, foi um turista de Sim. São Paulo que morreu afogado. Foi uma mobilização na cidade. Então, assim, teve que fazer matéria e tudo. E tiveram outras coisas. Realmente é uma região que é a vitrine que acontece no extremo sul. Aí tem que ser, né, garimpado e apurado pelos repórteres, porque acontecem muitas coisas. Geralmente as pautas do extremo sul são pautas bastante relevantes. Nisso foram 8 meses nessa observação. Eu fazia as duas coisas. Eu era repórter e eu Sim. produzia também. Entendeu? Não tinha uma produção lá que fala, Érica vai ali, Érica teve isso, não sei o quê. Eu mesmo que garimpava, que fazia Sim. aquela tradicional ronda, né, de ligar aí pra polícia, pros Tinha que hospitais, de tentar checar, contar. né? Isso, a questão da checagem, Porque Joab, não tem como não ter não isso. tem Isso aí como, não é né? impossível, não tem como não ter. Isso é primordial, na verdade, isso é o embrião de tudo
que vai vir por diante, né? Porque a produção ela é o esqueleto de uma reportagem. Então tinha que saber, tinha que buscar, tinha que. Não ficava só em Porto Seguro, deixando claro, né? Tem ali Eunápolis, que é bem pertinho, Sim. e a gente ia muito quando tinha alguma coisa, né, importante, algum factual. Chegamos a locais mais afastados, né? Isso para cobrir, enfim, né? Assim, situações infelizmente muito tristes. Eu me lembro de uma vez de um acidente que teve, um acidente de ônibus com famílias de Itabela que eles tinham o hábito de viajarem para o Espírito Santo na época de colheita do café, porque Sim. Itabela é a cidade do café, né? Lá Olha aí, curiosidade legal. Exatamente, a Itabela é referência aqui em Café Conilon. Então, assim, muitas famílias saíam de Itabela para fazer a colheita e trazer o café para Itabela. Foi um acidente grave, onde várias pessoas morreram, então eu fui, e o acidente aconteceu já lá perto de Teixeira de Freitas, foi uma correria, então foi assim, para essa área policial, foi muito enriquecedor também. Lá o Extremo Sul, porque foi um período que aconteceu muita coisa, mas tiveram, claro, muitas coisas boas também, né? Tinha umas festas, tinham as manifestações de rua, e tinham as matérias de curiosidade também, de você conhecer mais as pessoas, né? As matérias frias, como chamam, e foi maravilhoso. Aí depois, com 8 meses, eu voltei para Itabuna. E isso, quando você fala nós fomos, porque a equipe era você e o cinegrafista. Eu e o cinegrafista, exatamente. Eu e o cinegrafista, a dupla lá. Então, onde tinha que ir, a gente tinha, assim, até de repente, quando eu já tinha encerrado, mas aconteceu uma coisa urgente, tinha que né? ir, né? E tinha que ir pro local. Como era esse dia a dia, Érica? Porque nós sabemos que aqui, no caso, na emissora, você tem toda, vamos dizer assim, um ritual. Você chega ali, tem a questão da checagem das informações, o que está acontecendo no momento, aquela coisa toda. Mas você lá, como não tinha escritório, não tinha TV, você mesmo que buscava, qual era a sua fonte, ou vinha alguma informação daqui de Itabuna para que você... Então, é como eu te falei, como eu acabei de te falar, era dessa forma, assim, não tinha uma produtora, eu era a produtora. Você era a própria produtora. Então, por exemplo, no momento que eu estava aqui fazendo uma reportagem, apurando alguma coisa, eu já estava tentando bolar alguma coisa para o dia seguinte, ou alguma coisa fria, ou checando alguma informação. Então, estava sempre ligada às fontes oficiais, realmente a polícia, sempre fonte oficial, né, assim, enfim, Corpo de Bombeiros, era sempre fonte oficial, a própria população, olha, aconteceu um fato ali. Então a gente sempre existia um link muito forte, né, com a população, né? E com a polícia também, né? Que era a nossa fonte aí, primordial de informação, que informava, aconteceu isso em tal lugar, vai ser agora quando tinham as operações também, né? Tinha que se planejar com antecedência para as operações, e era sempre isso. Então, assim, não tinha uma terceira pessoa, éramos eu, cinegrafista, e só nós dois, e dia após dia. Agora, é claro que como todo... Dupla dinâmica. Dupla dinâmica. E assim, é claro que como todo trabalho de repórter, tem aquele dia que é mais frio, que não tem tanta coisa assim factual. E aí tem que inventar um pouquinho. Aí entra a criatividade do repórter, aí entra aquele feeling, né, de ver se tem alguma coisa interessante, de ver se tem uma pessoa que se destaca no esporte, por exemplo. Eu me lembro que a gente fazia muito isso, assim, gente que ia sair de Porto Seguro, ia viajar, ia competir, então era interessante falar, né, que a cidade tinha essa riqueza também aí na questão dos atletas. Era tudo isso, assim, o carro-chefe, lembrando que sempre a parte polícia, né, a parte factual, mas quando não tinha, a gente ia garimpando outras coisas também, mesmo porque é uma região muito bonita, então para você fazer uma reportagem em um local, em uma bela praia daquela, enfim, mostrar a movimentação turística, era tranquilo naquela época. Maravilha! Olha, tem gente aqui participando do nosso chat, eu quero mandar um abraço para o Aldric Brandão, que acabou de falar com a gente. Disse o seguinte, tive a oportunidade de trabalhar com essa profissional de excelência na assessoria da prefeitura. Você também passou pela prefeitura, não foi, Érica? Exatamente. Olha, e daqui a pouco nós vamos falar sobre essa sua experiência na assessoria aí, na prefeitura aqui de Itabuna. O Aldric Brandão colocou aqui no nosso chat. Inclusive, um abraço para o Aldric, que está trabalhando de volta lá na Câmara, né, na assessoria do vereador Danilo. Um grande abraço, viu, Aldric, para você, e obrigado por estar aqui conosco. Mas, falando agora sobre Itabuna, porque você foi engraçado, você veio para Itabuna, mas não ficou em Itabuna, foi para Porto Seguro. Isso, fiquei 8 meses lá em Porto Seguro. Mas, como dizia, Itabuna te chamava, Itabuna te chama, verdade, Itabuna te chama. Nós vamos falar agora sobre a sua vivência aqui na TV de Itabuna, onde você também teve diversas oportunidades, né? Maravilhoso. Apresentar, links ao vivo. Na época de Porto Seguro já tinha link ao vivo? Na época link de ao vivo Porto que eu Seguro... digo a nacional.
Você chegava a entrar nacional no link ao vivo? Não, Né? na época não tinha link nacional. Tinha link para aqui, mas não tinha um link nacional. Só era o mesmo link para o próprio era o link para aqui, BG, que já né? era isso, mas que já era uma experiência muito boa, excelente. né? Assim, fazer o link a depender do assunto e justamente por conta do horário, né? Que é um horário Sim, assim imbatível. É verdade, o horário é um bom horário, né? Horário imbatível. De meio-dia. Horário de muita audiência. É verdade, as pessoas estão em casa. Estão as pessoas estão em casa, isso e lá mesmo. em Porto Seguro também tinha uma boa audiência da Record, sim, geralmente tem, né? Sim. Tinha uma audiência muito boa, assim, nos bairros que a gente chegava o pessoal, eu tô assistindo, eu não perco, fazia as reclamações também. Na minha rua tem buraco, aqui tá faltando água, olha, aqui tá tendo muito acidente, tem que colocar um quebra-molas aqui. Era assim. Sempre assim, né? Sempre assim. Como foi para você a primeira experiência no momento que você, por exemplo, viu que as pessoas começou a lhe reconhecer? Porque tem essa coisa também, né? Porque você vivia a sua vida naturalmente ali, sem esse reconhecimento, mas a partir do momento que você está passando na televisão, você se torna praticamente uma pessoa pública. Como era para você? Chegou a se assustar com isso? Quer dizer, você não conhecia a pessoa, mas todo mundo lhe conhecia. Não é assim? É assim que acontece. Eu ficava muito feliz porque era um reconhecimento, né, do meu trabalho, do que eu desenvolvia, né? Sempre lembrando, deixando que a grande estrela é a notícia, né? Não é o repórter, não é Érica de Sá. A estrela é a notícia, o fato. Que é um fato interessante, que é o mais importa. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas eu ficava muito feliz porque era um reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz na rua. É um trabalho árduo, um trabalho, assim, em algumas situações até perigoso, né? Assim, a gente se expõe a alguns riscos, assim, justamente para levar uma informação com qualidade, objetiva. Então, era muito bom. Era uma sensação muito boa, aquela coisa de saber, de conversar e de perguntar. E tinham pessoas que tinham dúvidas, né? Como você falou, como é que era? E o pessoal perguntava e a gente criança, principalmente criança é o público fiel do repórter. Criança, as crianças, e é muito bom, muito assim, muito prazeroso, muito gratificante. E a gente conversar normal e sempre deixando claro, olha só, a grande estrela é a notícia, é o fato, né? Nós somos mediadores, né? A gente lapida a informação, transforma em notícia, mas é muito bom esse reconhecimento porque é a certeza que a gente tem que a gente está fazendo um bom trabalho, que as pessoas, né, estão assistindo, estão obtendo algum conhecimento, que estão formando opinião, que estão inclusive reivindicando alguma coisa que precisa ser reivindicado, porque tem algumas notícias, algumas reportagens justamente que são de esclarecimento em relação a algum tipo de serviço e as pessoas precisam estar atentas através da imprensa, do trabalho dos repórteres para ir ali reivindicar os seus direitos. Isso é muito importante. Sem sombra de dúvidas. Né? E esse ponto que você fala que a grande estrela é a notícia de fato, porque assim, o jornalista, ele trabalha na TV, mas ele não é artista. Né? É diferente as emissoras, porque tem ali o casting de artistas, né? Pessoas que trabalham em novelas, pessoas que trabalham em outros programas de entretenimento, mas o jornalismo já é diferente. O jornalismo, ele difere das outras, porque de fato, quem vai fazer o jornalismo ali, ele vai para poder noticiar, ele vai para poder tratar as informações, né? E não para aqui agora sou eu, né? Enfim. Dessa forma, e essa fala, acho que é uma fala muito feliz, né, nesse sentido. Certeza, Tanto é que nós temos aí exemplos da própria Fátima Bernardes, a Patrícia Poeta, que eram jornalistas, mas foram para o entretenimento. Aí sim, elas passaram a ser artistas, né? Porque passaram para o entretenimento. Enfim, vamos agora falar da sua experiência aqui em Itabuna. Mas antes de falar da experiência, nós já temos aí, deu para conversarmos bastante, eu acho que já desses 2 minutos de Mike já deu mais de 20, não é? Mas vamos falar aqui agora dos nossos parceiros, né, Mike? Os nossos parceiros aqui do nosso Diga aí JP, isso mesmo. Logicamente, se você também quer ficar muito bem informado com notícias aqui da nossa região, bem como das demais regiões da nossa Bahia, é só acessar lá www.cacaunews.com, hein? A informação que você precisa, blog aqui da nossa região com informações relevantes. Temos também o nosso parceiro Boteco do Sam, isso mesmo, hoje é terça-feira, Boteco do Sam está aberto, tá bom? Dá uma passadinha por lá, Boteco do Sam que fica ali no cruzamento, né, da rua Santander e também da rua Félix Mendonça, ali no bairro da Conceição. Um abraço aí para os nossos amigos, o Rafa, tá bom? Bem como a sua esposa, né, minha amiga, minha amigona, um abraço para você também. E também o Daniel San, né, o Boteco do San aí,
Vai lá, petiscos, enfim, muita coisa boa. Pensou em bom petisco, pensou em Boteco do Santa, certo? Dá uma passadinha por lá. Loki Rente a Cá, você que tá precisando, quer ir em Salvador, quer ir em Ilhéus, passar um feriado, não, como é que dá o nome, rapaz? Passar um final de semana, né? Mas tá sem o seu veículo, pode locar lá. Tá certo? Na Loki Rente a Cá, fica ali na Avenida Amélia Amado, 689, Centro. Dá uma passadinha lá, fale com o nosso amigo Paulo Costa. Um grande abraço, viu, Paulo Costa? Chegou a conhecer Paulo Costa, Érica? Paulo Costa também é da comunicação, trabalhava na Rede como é o nome da rádio da Rede Bahia? Na Bahia FM. FM. Locutor da Bahia FM. Paulo Costa, do jeito que o povo gosta. Olha, gente que boa, boa. gente boa. Ali, um grande abraço, o grande Paulo. Quem mais? Ah, essa daí nós não podemos deixar de falar. Se você está fazendo um evento, existe a Ticom. A Ticom, ela é um site que vai lhe ajudar, com certeza, a organizar o seu evento. Não só a vender os bilhetes, mas também a ter na palma da sua mão ali a organização do seu evento, né? É uma experiência, sem sombra de dúvidas, muito boa. Eu sou da época em que os eventos eram organizados na mão, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia você tem a facilidade aí de um site como o Ticom, que vai lhe dar ali o nome de todas as pessoas que se inscreverem. Aí você pode fazer seleção por idade, por nome, por bairro. Não é isso, meu amigo Miqueias? Então, só entrando aí na nossa Ticom. Ticom, aí na verdade nós temos o Instagram, né? Ticom. Tem um site, ticom.com.br. Se quiser também pode seguir lá no Insta, que é o Ticom Brasil, não é isso? E aí poder estar fazendo o seu evento, organizando seu evento. Mas aí lá no site você consegue organizar melhor, ticom.com.br. E o que mais, meu amigo? Logicamente não poderíamos deixar de falar aqui do nosso Hub 73, o nosso estúdio. Você que quer fazer o seu podcast, né? Quer se comunicar melhor com o seu público, pode entrar em contato aí. 73981004150 é o nosso Hub 73, tá certo? Eu tenho certeza que você será muito bem atendido aí pelo nosso gerente comercial, o nosso amigo Jai. E agora também a Carol, né? Carol também está aí fazendo este importante papel. Muito bem, dito isso, estamos de volta. Agora a nossa imagem ali para falar um pouquinho dessa experiência. Como foi essa experiência aí, Erika? Chegou em Itabuna, voltou a fazer matérias de rua, isso. Não é isso? Volta a fazer o dia a dia. A rotina mesmo de um repórter. Você voltou no período da manhã? Como foi assim? Eu voltei no período da manhã. Naquele período tinha programa pela manhã e programa ao meio-dia também, salvo engano, tinha à noite também, era? Isso, não. Quando eu voltei tinha o jornal, só que na época era Alerta Total. Sim, você ainda pegou o Alerta Total. Ainda peguei essa época, mas eu trabalhava de manhã. Aí logo depois veio o Balanço Geral. Sim. E eu permanecendo de manhã, fazendo as matérias de polícia ou alguma matéria, né, alguma reportagem fria também, Sim. sempre para serem exibidos no Balanço Geral. E aí, aquele Jornal da Manhã, você chegava... Teve o Jornal da Manhã também, que era o Cabralha no Ar. Cabralha também, no Ar, um jornal muito bom, apresentado, né, pela nossa colega Camila Moraes. Apresentei algumas vezes também sim. o Cabralha no Ar, no período de férias, ou em alguma situação que precisasse. Eu apresentei, tive essa experiência que foi maravilhosa, né, também de apresentar o Cabralha no Ar, que ficou um bom tempo no ar, né, aqui pela Record Cabralha. Legal, que bom, né? Como foi para você essa experiência de apresentar? Maravilhoso. Porque é totalmente diferente, lógico, né? A pessoa que está como repórter, daqui a pouco passa a ser apresentadora. Isso é muito... E aí, como foi essa experiência de apresentadora? Foi maravilhoso, mesmo porque eu sempre tive o sonho também de ser apresentadora. Então, foi uma oportunidade, né? Assim, da gente mostrar o nosso lado apresentadora, né? Daquele contato com o estúdio, daquele contato com o movimento de câmeras, né? Como a gente tem no estúdio, realmente de ter aquela segurança, de ter aquela postura de ler o TP, de chamar, de fazer os comentários, que é uma marca, né, assim, né, dos telejornais hoje, fazer o comentário sobre a notícia. O apresentador não é mais aquela coisa mecânica, só falou. O apresentador, ele fala, mas ele comenta, ele ancora aquela notícia, e para mim foi maravilhoso, foi muito bom você, né, dar bom dia às pessoas, saber que você está entrando na casa das pessoas de uma forma positiva, informando, e também, né, mantendo uma conexão, mesmo porque as pessoas, algumas ligavam, tinha um bloco que era bem interessante,
interessante, que a gente mandava os parabéns para as pessoas que estavam Olha fazendo que aniversário, legal, isso é muito bom. E não só de Itabuna, de todas as cidades, né? Que a Aham. Record Cabralha tem, que agora, né? Record Bahia, Record Bahia Itabuna. e Itabuna tem alcance e Aham. era muito bom. Então a apresentação foi um sonho que eu realizei na Record Cabralha. Só gratidão. Legal, que legal, hein? Isso muito bom mesmo. Só Nesse gratidão. sentido. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência no link, seu primeiro link nacional, como foi pra Link nacional. Meu primeiro, eu fiz uns 3 links nacionais, mas o link nacional que me marcou Sim. realmente foi recente, não tem muito tempo, foi sobre aquele serial killer, né, de Ibirapitanga, Sim. que se entregou lá em Itacaré, foi pauta nacional, ele ficou muito tempo escondido, aí na área de mata, Isso né? foi no final do ano passado para o Isso. início desse ano, né? Exatamente, foi. Então, assim, ele ficou em fevereiro, as investigações estavam a todo vapor e ele se escondeu. A polícia, né, teve toda uma força-tarefa para tentar encontrá-lo, mesmo porque ele tinha uma habilidade muito grande para se esconder, porque ele era um homem do campo, ele era um trabalhador rural, então ele tinha uma facilidade de entrar. E foram realmente, foram o quê? Foram 4 mortes. Foram quatro mortes, assim, em poucos dias, né, de dezembro do ano passado, e ele fugiu e tiveram as investigações, enfim, até ele se entregar em Itacaré. E foi um desfecho que as famílias queriam muito, né, que as famílias buscavam muito, que as famílias queriam justiça, que a polícia, obviamente, que nós da imprensa, obviamente, queríamos muito esse desfecho aí de encontrar. Ele acabou se entregando e realmente foi pauta nacional, foi VT e foi link ao vivo, sim. Você entrou ao vivo? Entramos ao vivo para o Cidade Alerta. Para o Cidade Na Alerta. época era o Bate ainda, Não, né? na época não era o Bate, não, não, tem pouco tempo, foi o Gotino. Ah, Na o época, Gotino. na época foi o Gotino. É porque Nós o tempo tá fizemos um passando link ao tão rápido vivo. que a gente nem né? Eu acho que E já o tem link, quase Joab, ano não que foi nem daqui, Bate. foi lá mesmo de Ibirapitanga, que nós fomos à Sim, delegacia onde ele sim. estava, depois ele ia ser recambiado, enfim, para Jequié, mas nós fomos ao local, pegamos as informações, fizemos o VT e fizemos também a entrada ao vivo, né, que era muito esperada aí para a rede nacional. Eu vou perguntar basicamente bem assim, bacana. como é que você fica sabendo? Como é esses bastidores? Por exemplo, olha, hoje você vai ter um link aqui ao vivo. Essa questão do link ao vivo, ela já é pré-combinada, né? Existe toda uma organização, na verdade, até por conta do equipamento. Sim, não é isso? A gente fica sabendo o horário que vai entrar, a gente tem que estar com o telefone linkado lá, né? Na híbrida, a gente tem que estar com tudo certinho, com as informações. Na híbrida que você fala é o quê? É a chave híbrida, na verdade, que é o equipamento que conecta o repórter ao estúdio. Perfeito. Entendeu? Pro repórter você consegue conseguir se escutar ali. Exatamente. Eu tô fazendo essas perguntas todas porque mas é bom, é eu interessante. sei que o pessoal de casa quer saber isso aí, Com certeza. né? Esse link foi muito interessante, porque era um fato que as pessoas estavam assim ansiosas, tanto as famílias das vítimas, que foram crimes bárbaros naquela época na zona rural de Ibirapitanga, quanto imprensa, quanto polícia, enfim, tava todo mundo querendo saber. Então, além do VT, teve o link ao vivo. Esse link ao vivo, ele é bem estudado antes, ele é combinado, ele tem um horário certinho, o repórter tem um horário de se posicionar, existe um teste de áudio, existe teste de microfone, existe, entendeu? Todo o teste de equipamento para que tudo dê certo e o link aconteça sem nenhum tipo de ruído, principalmente quando é um link nacional, né? E de um assunto de tanta relevância como foi esse. Foi um trabalho que eu gostei muito, que foi de muita satisfação para mim, né? Ter feito. Mas quando você sabe assim, vai entrar o ao vivo, como não dá aquela, poxa, agora eu vou falar pro Brasil todo. Eu sei que você falou em 3 experiências, mas eu queria rememorar que é a primeira, né? Como foi assim? Você não ficou... Porque tem gente que fala assim, pai, eu não dormi de noite sabendo que no outro dia eu estava ao vivo. A primeira, na verdade, tem muitos anos, foi sobre um fato que aconteceu de uns empresários aqui na cidade que viajaram e acho que teve um problema no país lá onde eles estavam e tudo, e eles ficaram uns dias desaparecidos, e foi sim pauta nacional na época, e nós fizemos o link ao vivo por telefone, assim, conversando. Isso, não, mas assim, mas aparecendo mesmo, entendeu? Eu sentada com o telefone conversando com alguém e tudo, fazendo a matéria, e foi realmente, foi um link, foi uma matéria, na verdade, não foi nem link, foi uma matéria. Assim, nacional. O que é bem diferente do link, porque o link, na verdade, você é o ao vivo ali, se vira nos 30. O link é, como você mas, falou. Mas, na verdade, eu queria saber, é porque eu tô tentando extrair aqui uma coisa.
a questão do sentimento daquele momento. O sentimento, na Porque verdade, a pessoa com certeza deve ficar. fica. Olha, deixa eu falar, o friozinho na barriga É. é inevitável, viu? Todo mundo, por mais experiência que tenha, tem aquele friozinho na barriga, a gente fica com medo de dar alguma coisa errada, Aham. de falhar algum equipamento, de você mesmo de repente, Sim. né? Principalmente quando é um profissional que se cobra, né? Tem É. profissional que se cobra, eu mesmo sou assim, eu sou muito exigente comigo mesmo, então eu falo, poxa, tem que ficar certinho, para não Aham. ter nenhuma lacuna, não ter nenhum erro, não tem nada, então a gente dá aquele friozinho. Sim. Mas quando você começa a falar, quando você começa a interagir com o colega, com o apresentador que está do outro lado, é super Isso é tranquilo, importante, principalmente quando você tem domínio do assunto. Isso é verdade. Isso é bom demais. Agora, o friozinho é inevitável, viu? É inevitável. O friozinho é normal, o friozinho é inevitável. É, saber que do outro lado, muitas vezes, tem uma pessoa lá que você assistia na sua própria casa, né? Exatamente. Ah, a Mariana Godoy, o Gotino, não sei que são E nomes. pessoas que dependem de você para ter aquela informação, que estão Sim. curiosas. Poxa, como foi a prisão? Como foi? Você Como tá- foi? O que essa- vai é acontecer verdade. daqui para frente? Será que foi verdade? Será que Sim. foi ele mesmo? Será que de fato? Quer Enfim. entender, assim como o telespectador também, né? Exatamente. Então fica todo mundo querendo saber. Então, nesse ponto é responsabilidade, a né? responsabilidade do repórter que todos os dias entra em milhares de lares aí, né, para dar notícia, informação da Sim. melhor forma, de forma imparcial, objetiva e com todo respeito e com toda a ética também. Muito bem, nós estamos caminhando aí já para a nossa reta final. Oh, que Nós sabemos pena. que o tempo passa rápido, né? Mas nós sabemos que hoje você já não integra mais o grupo lá da Isso, Record, né? exatamente, isso. Muita gente até pergunta, cadê? Nunca mais eu lhe vi, né? Mas É. enfim, a Érica hoje não integra mais Isso. a equipe da Record Exatamente, Itabuna, em abril, né? é isso Desde mesmo. abril, em não é isso, abril, Érica? em abril, o desligamento aconteceu em abril. Eu tenho certeza que você deixou por lá saudade do público e também dos próprios colegas, Com né? certeza, só gratidão pela Record TV Cabela, só gratidão, só aprendizado. Foi assim uma passagem, nossa, que eu não sei nem mensurar, porque é como a gente estava falando dos links, Uhum. das matérias, né, das participações dos entrevistados, assim, das matérias que chamaram a atenção. Foi realmente a emissora em que eu vivenciei os melhores Tudo, momentos, né? tudo como repórter, né? Na época da pandemia, de certa forma, a gente querendo ou não, não só Sim. todos os repórteres, a imprensa de um modo geral, né? Foi linha Teve de que se frente. reinventar E disso aí, teve né? que se reinventar, e era trabalhando de máscara. Foi na época que as pessoas começavam a mandar as sonoras por vídeo também, porque não podia ter aquela Sim. aproximação, aquele contato. Então, tudo isso aconteceu, né, no período que eu estava na Record TV Na Carolina. Record. Então, eu só tenho gratidão. Foi um lugar que eu aprendi muito, e sou muito grata mesmo, né, por tudo que eu aprendi. Enfim, foi tudo maravilhoso. Maravilha. Muita É importante, gratidão. tudo é um ciclo, né? Ciclo É, se com abre, certeza. ciclo se fecham. Isso. Pincelando um pouquinho aqui, você passou pela prefeitura também. Isso. Assessoria de isso. comunicação, Isso, assessoria de Prefeitura comunicação da prefeitura conciliava, né? Ah, você tava na TV e sim, na sim, prefeitura. conciliava. Aí Sim. pronto, aí agora eu tô aqui, né? Não tô, como falei, na TV, Aham. mas também, desde abril, não tô na prefeitura. Tem uns projetinhos aí, tô E no é forninho. isso que, tô no calma, que é forninho. isso que a gente vai falar agora. Tô no Né? São forninho. perspectivas de futuro. O público que não está lhe vendo lá mais na TV, o que ele pode esperar aí? Quais são as expectativas e quais são os projetos que a Érica está bolando aí para o público? Pois é, o Joab prensa, viu? Joab me aperta. É porque eu tô Assim, perguntando que o povo quer saber, o povo né? quer saber, as pessoas querem saber. Tem os projetinhos, estão no forno, Olha mas com aí. certeza, breve, nós vamos estar juntos novamente. Vão voltar a ver o seu... Isso. Isso, a gente vai estar junto. Seu rosto, isso, né? a gente vai estar se vendo. Olha aí. Não necessariamente numa TV aberta, mas vamos Olha. sim estar conectados, vamos estar conversando, vamos estar noticiando. Diariamente, Diariamente, com certeza. E tanto o público, né, tendo assim, a oportunidade de acompanhar as notícias Sem e tudo dúvidas. mais, e quanto eu também a alegria de estar ali informando as pessoas e estando em contato com esse público maravilhoso que sempre me respeitou aqui em Itabuna. Maravilha, Érica. Foi muito bom conversar com você, viu? O Muito prazer obrigado. foi todo meu, a gratidão é minha, foi obrigado, de ótimo, verdade. sucesso no seu Isso aí. podcast, Eu muito agradeço. sucesso, que venham outros episódios, melhores ainda, e é eu isso digo aí. que cada episódio, Érica, tem a sua particularidade, né? Sim. São histórias. Sim. Eu procuro aqui mostrar histórias das pessoas, né? Porque histórias de uma outra forma, porque geralmente as pessoas conhecem ali aquilo que é permitido, É né? verdade. Que elas conheçam.
mas por detrás dos bastidores, como foi que essa pessoa chegou até lá, É. enfim, é isso que a gente geralmente gosta de trazer aqui, então por isso eu tenho certeza que cada história é uma história legal, interessante, assim como foi a sua. E muita gente No às dia vezes de já hoje. vê aquela coisa pronta, já vê a pessoa ali trabalhando, Isso. atuando, executando o que gosta, né, o que ama fazer, mas não sabe o caminho que aquela pessoa percorreu. Muitas vezes um caminho árduo, outras um caminho mais fácil, outras um caminho Sem mais sombra de difícil, dúvidas. mas sempre tem os percalços, como toda profissão, até você chegar e Sem até sombra você, de né, dúvidas. ter sucesso aí no que você quer. Mas É estamos isso aí, mesmo. né? Os projetinhos aí no forninho. Mas a gente vai se ver em breve. A gente vai se ver em breve. Dentro em breve. Para finalizar, eu vou fazer aqui uma brincadeirinha que a gente sempre faz, né? E eu acho que você já viu essa brincadeirinha aqui, que é o bate-bola jogo rápido. Já Ai, viu, com vamos lá. certeza. Você já Acho que viu. já deve ter visto, Eu já vou deve ter falar. visto. Esse aí é muito famoso com a Marília Gabriela. Ah, né? é? Que era Então, de vamos frente com a lá. Gabi. Ela faz. Eu vou botar aqui uma frase e você me responde com uma palavra. Por certo. exemplo, Tá bom. eu não suporto. Poxa, eu não suporto injustiça. Eu sou uma pessoa que eu não suporto injustiça. Eu acho injustiça, pensa numa coisa que me tira do sério, que me entristece e ao mesmo tempo me irrita. É injustiça. Eu não gosto de presenciar nenhum episódio de injustiça, nem com os outros e nem comigo também. Eu adoro. Ai, gente, eu adoro. Tem tanta coisa que eu adoro, gente. Eu adoro passear, eu adoro viajar, eu adoro estar perto da natureza, eu adoro praia, enfim. Adoro trabalhar, pense numa coisa que eu gosto, adoro trabalhar. Maravilha. Amo trabalhar. Tenho respeito por... Por quem que eu tenho respeito? Nossa, eu tenho respeito por todas as pessoas que trabalham, que acordam cedo de manhã para trabalhar, né, para levar o pão de cada dia para casa, como todos nós também. Tenho muito respeito com quem cresce, assim, consegue as coisas, viu, Joab, com dignidade, De forma honesta, de forma né? honesta, sem precisar, né, eu estar fazendo nenhuma trapaça, sem puxar tapete de ninguém. Eu respeito muito quem consegue, alcançar e subir aí a escadinha sem precisar nenhum tipo de atitude, assim, que vá desabonar a pessoa. Tenho muito respeito Isso é pela típico- pessoa trabalhadora mesmo, né, a pessoa que trabalha de fato para conquistar as coisas. Típico do jornalista, tá vendo? Era uma palavra só. Meu sonho é... Ai, deixa eu ver, meu sonho é continuar trabalhando, né, com saúde, meu sonho, né, continuar seguindo o jornalismo, aí do jeito que eu gosto, informando as pessoas, esse é meu sonho, né, com saúde principalmente. E finalizando, algo legal, você morre de rir quando... Quando? Quando eu morro de rir, Hum, gente, eu dou risada fácil. é mesmo? Professor, eu sou besta pra rir, eu dou risada fácil. Uma piada engraçada, saudável, arranca muita risada minha, viu? Eu me acabo de rir, Legal. É isso aí, essa é a Érica de Sá, que está aqui retornando, né, aos poucos e dentro em breve com novidades para vocês, como ela mesma colocou por aqui. verdade. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns mais uma vez pelo podcast e obrigada aí a todo mundo, né, que participou, que está dando esse suporte aí nesse trabalho. Parabéns. Muito bem, e nós vamos finalizando esse episódio do dia de hoje. Que É o legal. nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. E lembrando que na próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, está assistindo a gente, gostou desse bate-papo, inscreva-se já. Não só se inscreva, mas aperte o sininho, que o sininho vai lhe avisar no momento em que nós estivermos ao vivo, tá bom, gente? Então que Deus nos abençoe e vamos Amém. juntos fazer a diferença que tanto queremos. Até lá! Tchau.